convidar os meus amigos que estão aí online participar comigo dessa live hoje, sexta-feira. Sexta-feira, hoje é dia 27, será? Dia 27, né? Acho que sim. Vamos falar um pouquinho hoje, um tema interessante, de uma forma mais descontraída um pouco. Hoje, dia 27 de março de 2020. Tem alguém na live? Ah, glória a Deus. Está aparecendo já? Compartilha a live? Quero. Muito bom. Tá na live ainda? Muito bem. Tá não? Então deixa desse jeito. Muito bem. Muito bem. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Sou o pastor Décio José Loureiro, pastor na Assembleia de Deus Central de Engenheiro Pedreira, município de Japeri, é Ministério de Madureira. E estamos aqui esta noite para compartilhar um pouco com vocês a palavra do Senhor. Está me ajudando hoje aqui na parte técnica meu filho Daniel de Aguiar Loureiro. Ele não está aparecendo nas câmeras, mas ele está fazendo a operação, está verificando aí as entradas, como é que está a transmissão, e nós estamos muito alegres. Eu quero te convidar para a gente fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado porque estamos na Tua presença, juntamente com algumas pessoas que estão conosco. Queremos te pedir que o Senhor abençoe esses minutos que aqui vamos passar, sejam proveitosos para todos nós. Dá-nos a Tua graça. Nós também queremos interceder em favor do nosso país. Como todos os países vêm passando pelo ataque do coronavírus, Covid-19, mas, ó Pai, nós também suplicamos ao Senhor pela estabilidade do nosso país, pela estabilidade política, pela estabilidade econômica, pela coesão dos poderes, para que nós passemos por essa crise e saímos do outro lado louvando e bendizendo o nome do Senhor. Pai, eu oro por todos aqueles que irão ver esta gravação, irão ver ou participar conosco aqui desta live. O Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos que estão chegando na nossa live. Hoje eu quero falar um pouco diferente, não em tom assim, de pregação, mas em tom da gente conversar um pouco sobre um tema muito interessante, que é o tema da prosperidade. Hoje a gente fala muito em ser próspero, em se manter próspero, prosperidade é um dom de Deus e por aí. Mas eu quero pedir a você que tem a sua Bíblia, eu estou com a minha aqui, se você puder abrir no Salmo número 1, nós vamos refletir sobre prosperidade, abrindo a Bíblia Sagrada no Salmo de número 1, que diz assim, Salmo 1: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, da qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Prosperidade. Graças a Deus. Nós que seguimos a Bíblia Sagrada, servimos ao Senhor, temos um conceito bíblico, né, de prosperidade.
esse salmo, eu poderia chamar assim, o salmo do cristão próspero, que ele vai comparar depois do versículo 3 com o ímpio, que não é próspero. Ele pode ter até riquezas, mas não é próspero. Porque prosperidade não envolve só finanças, prosperidade não envolve só status social. Prosperidade é algo que é um conjunto de coisas a prosperidade. Então nós queremos discutir ou falar um pouco esta noite sobre esse tema prosperidade. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que... E aí eu vou enumerar as frases, separar as frases desse salmo e fazer aqui uma análise do que é ser próspero, que é ser um bem-aventurado. Bem-aventurado é uma pessoa próspera. Então diz: bem-aventurado, em primeiro lugar, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você está vendo, se você puder acompanhar aí o slide, que o verbo andar, nesse caso, está ligado a comportamento. Não está falando de se andar fisicamente com os pés, mas está falando de um andar comportamental. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E a palavra conselho faz referência à recomendação, à opinião, ao pensamento, à orientação, à forma particular de encarar a vida. Então diz o Salmo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Conselho dos ímpios. O homem e a mulher de Deus nunca será conivente com as ideias dos que desprezam a Jesus ou os valores morais contidos nas Escrituras. Isso já é um princípio de prosperidade. Então, em primeiro lugar, prosperidade é não andar segundo o conselho dos ímpios. É isso que nós encontramos no Salmo número 1. Mas, em segundo lugar, prosperidade, bem-aventurança, é para aquela pessoa que não se detém no caminho dos pecadores. Não para, não demora, não retém em seu poder o caminho dos pecadores. E de forma geral, quem se detém no caminho dos pecadores acaba por absorver a cultura dos pecadores, os costumes ou outras coisas, comportamento ímpio, a tal ponto de afetar significativamente o seu modo de pensar e agir sobre as coisas de Deus. Então não se detém, não para onde? No caminho. Que caminho? Caminho é uma atividade, pode ser uma crendice, um modo de falar, um modo de vestir, um modo de se comportar. O justo não aprova nem pratica, ou seja, não frequenta o mesmo ambiente, não participa daquilo que vilipendia, que agride, que fere a sua consciência, ou está em desacordo com as Escrituras. O ímpio faz coisas da sua cabeça, sem responsabilidade, mas o bem-aventurado, o próspero, não se detém no caminho dos pecadores. Então, em primeiro lugar, o próspero não anda segundo o conselho dos ímpios. Em segundo lugar, ele não se detém no caminho dos pecadores. Em terceiro lugar, que diz o Salmo, não se assenta na roda dos escarnecedores. Você sabe que escarnecer é zombar, ridicularizar, fazer chacota, né? Vamos falar aqui entre nós, uma fofoca, falar da vida alheia, falar de temas que não convêm. Isso tudo é escarnecer. Então, bem-aventurado, próspero, é o varão, é a varoa, é a pessoa, é o homem, a mulher de Deus, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Estar na roda dos escarnecedores é o mesmo que assumir a posição daqueles, a posição deles, ou aprovar as suas palavras. Às vezes você nem está sentado fisicamente,
mas está concordando com os escárnios. Então o crente não pode assentar, ou seja, não pode se acomodar no erro, como se fosse um ímpio. O crente que se acomoda na roda dos escarnecedores terá com certeza, duramente, uma condenação com o mundo. Você se lembra no texto da ceia do Senhor, em que Paulo diz para não sermos condenados com o mundo? Porque o mundo, a condenação para o mundo é a condenação do ímpio. Então o crente que se acomoda na roda dos escarnecedores acaba por ser condenado juntamente com o mundo. Acaba por ter uma condenação de uma pessoa pecadora. Vamos voltar aqui. Então, o varão próspero não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Em quarto lugar, primeiro falamos das coisas, o Salmo fala das coisas que ele não deve fazer. Agora fala do que ele deve fazer. Tem o seu prazer na lei do Senhor. Gente, que coisa boa é a gente ter a lei do Senhor com prazer, ou seja, ver, ler, participar de estudos bíblicos sozinho, na escola bíblica dominical, nos cultos de ensinamentos, mas por prazer. O próspero, ele tem o prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor, no hebraico, o termo usado nesse texto é o termo Torá. Isso mesmo, que quer dizer lei, orientação, instrução ou revelação completa de Deus. Quando nós temos o prazer na lei, nós temos o prazer na revelação de Deus. Nós não lemos as Escrituras, não ouvimos as Escrituras, não recebemos a palavra de Deus como um texto simples, como uma voz que está dizendo alguma coisa com pouca importância. Mas nós temos o prazer porque nós recebemos a lei do Senhor, a orientação do Senhor. Quem é próspero tem prazer e ama a Bíblia. Quem tem prazer e ama a Bíblia, regula a sua vida em conformidade com ela, com a Bíblia Sagrada. E nunca estará perdido ou desesperado. Com os ímpios, não é assim. Mas com quem serve a Deus, é assim. É um item da prosperidade. Nós não prosperamos somente nas coisas materiais, mas a verdadeira prosperidade vem do prazer que nós temos na lei do Senhor. Em quinto lugar, o salmista diz que o bem-aventurado, o próspero, é aquele que medita na lei do Senhor, dia e noite. Prazer na lei do Senhor e medita na lei do Senhor. Prazer é fazer com gosto, fazer não com peso. Mas o próspero, a gente vai um pouco mais além, porque o Salmo vai além. Ele medita na lei do Senhor. Ou seja, ele tem a lei do Senhor para refletir, para ponderar cuidadosamente. E após lermos por um tempo, nós começamos a receber a revelação de Deus. É muito importante a gente ler, mas ler com entendimento. Ler pedindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o grande intérprete da Bíblia, que nos ajude a entender, receber revelação de Deus. Quem é próspero, medita na lei do Senhor, reflete. E assim é possível a gente perceber, entender cada princípio bíblico. Tem coisas na Bíblia que são princípios, são irrevogáveis. Não se pode abandonar nunca, por coisa nenhuma. São princípios, não são costumes, não são regras religiosas, são princípios. Coisas fundamentais para a nossa vida. Por exemplo, vou dar aqui, ver se eu consigo citar aqui alguns exemplos. O princípio da santificação. Santificação não é uma coisa que hoje é, amanhã não é.
Santificação foi, é e sempre será a gente viver separado para Deus. Então é um princípio. É um princípio, por exemplo, o cristão fazer boas obras. Não faz por costume ou para ganhar pontos em alguma gincana. Não, faz boas obras por princípio. Então nós temos que meditar na Bíblia Sagrada e perceber cada princípio. Segundo lugar, perceber cada mandamento. Eu quero interromper aqui para dar um abraço a você que está entrando nessa live. Deus abençoe. Quem medita na palavra de Deus, percebe. Ele lê, medita. E eu vou dar uma dica aqui. A gente deve meditar em oração. É muito bom quando a gente começa a orar antes de ler a Bíblia. E depois se mantém naquele espírito de comunhão, de falar com Deus. A gente recebe a revelação dos mandamentos também, do princípio, dos mandamentos, dos preceitos, das promessas. Quanta coisa nós precisamos perceber quando meditamos na lei do Senhor. E por fim, os avisos que a palavra de Deus contém. Em resumo, em suma, nós precisamos, para ser bem-sucedidos, para ter prosperidade, nós precisamos saturar a nossa mente e o nosso coração com a palavra de Deus. Encher da palavra de Deus, tornar a encher, transbordar, para que nós sejamos prósperos. É isso que a palavra de Deus diz, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E vale aqui uma pergunta para mim e para você. Temos meditado na lei do Senhor? Ou temos só pegado aquelas ocasiões que nós estamos em aperto, em apuro? Abre aí para mim o Salmo 91, abre o Salmo 46, abre Tiago, fala para mim alguma coisa. Isso na hora do aperto todos nós fazemos e não há condenação nisso. Mas o próspero, o bem-aventurado, ele tem prazer na lei do Senhor e medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ou seja, para ele não tem horário. Se é de dia, ele tem aquela pausa, às vezes, no seu trabalho, ele pode meditar. Meu Deus, como o Senhor falou comigo naquele versículo hoje de manhã. E Deus vai continuar falando. Você tem um intervalo na condução, quando você está indo para sua casa. Olha, tantas coisas que às vezes a gente passa, principalmente quando você está dirigindo o carro numa extensão muito grande, e às vezes a sua mente começa aí, você está prestando atenção na estrada, mas você está meditando em algumas coisas que às vezes nem fazem bem. Não seria melhor a gente meditar na lei do Senhor, meditar naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele tem feito, ou seja, saturar a nossa mente, o nosso coração com a palavra. Quando nós fazemos isso, nós somos prósperos, nós somos bem-aventurados. Qualquer pessoa pode ser feliz ou próspera, isso é uma verdade. Mas para nós que vivemos no Senhor, vivemos na palavra de Deus, a gente poderia acrescentar que qualquer pessoa pode ser feliz ou próspera desde que o seu estilo de vida esteja de acordo com o padrão das Escrituras e não conforme o modelo ditado pelo mundo. E tem gente que se acha próspero, mas está no modelo do mundo. Tem gente que se acha próspero, mas não está obedecendo a Deus. Tem gente que se acha próspero e está longe de Deus. Isso não é a prosperidade que nós desejamos para cada um de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, aos Romanos, capítulo 2, verso 12, verso 2, ele diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, ou com este século, em outra tradução, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Olha a prosperidade aí. Nós não nos conformamos com o mundo,
nós não vivemos de acordo com o mundo. E olha o que Paulo diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é prosperidade. Tiago, capítulo 4, versículo 4, a gente encontra essa escritura: adúlteros e adúlteras. Aí não está se referindo somente ao adultério como pecado sexual. Adulterar é mudar a característica principal. Então, toda vez que nós mudamos a nossa destinação, por exemplo, nós somos criados para adorar a Deus. Toda vez que nós usamos o nosso corpo em coisas que não adoram, que não agradam a Deus, nós estamos, de certa forma, adulterando. O homem, quando se distancia do propósito de Deus, ele adultera a vontade de Deus. Então, Tiago está falando nesse adúlteros e adúlteras de uma forma geral. Pode ser até que tenha nesse modelo todo algum adúltero na área sexual, mas a gente está falando de adulterar, de mudar aquilo que Deus tem para nós. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, olha, que diz o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E Tiago diz: qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso mesmo, inimigo de Deus. Nós não podemos dar uma mão ao mundo e uma mão a Deus. Uma mão às coisas de Deus e outras coisas do mundo. Deus é um Deus santo. Ele quer de nós santidade, que quer dizer separação para Ele, separação para um determinado fim. Em 1 João capítulo 5, verso 19, nós lemos: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Se o mundo está no maligno, eu não posso dar as mãos ao mundo. Para eu ser próspero segundo Deus, eu tenho que estar ligado com Deus e ligado nas coisas de Deus. Eu espero que você esteja entendendo o que Deus está falando conosco esta noite. Voltando para o Salmo 1, Salmo número 1, que nós lemos no início dessa nossa apresentação aqui. Versículo número 4 diz: pois será, quem será? O que não anda segundo o conselho dos ímpios, o justo, o próspero, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, olha a prosperidade aí, tudo quanto fizer prosperará. Tudo, não é só na área financeira. Quem teme ao Senhor é próspero nas suas amizades, é próspero na sua família, é próspero nas suas palavras, sabe colocar as palavras, recebe de Deus inspiração para isso. Quem teme ao Senhor é comparado à árvore, e a árvore é comparada, é usada como símbolo de vitalidade, de vida, de longevidade. Olha só, na Bíblia, a árvore é usada como símbolo de vitalidade ou longevidade, estabilidade e produtividade. Isso, em resumo, se chama prosperidade. Então Deus está dizendo para nós: se nós andamos segundo a palavra dele, segundo a lei dele, segundo o conselho dele, segundo a revelação dele, nós seremos como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Quem teme ao Senhor é comparado à árvore que é usada como símbolo de vitalidade ou longevidade, estabilidade e produtividade. Acabamos de falar isso. Mas o Espírito de Deus é a fonte da água que jorra toda sorte de bênçãos. O Espírito de Deus, ou o próprio Deus, ele aqui pode ser colocado como essa água.
nós somos como árvore plantada junto a ribeiros de água. Jesus disse que aqueles que recebessem o Espírito Santo, rios de água viva fluiriam do seu interior. Ou seja, no nosso interior tem um rio jorrando. E o evangelista escreve dizendo isso, ele estava dizendo a respeito do Espírito Santo, que naquela ocasião ainda iria ser derramado sobre os discípulos, e hoje está derramado sobre nós. Nós que somos prósperos, que somos do Senhor, nós temos esse rio de Deus dentro de nós, fonte da água que jorra bênçãos. Quem obedece a Deus tem as suas raízes aprofundadas nas suas promessas. A árvore plantada junto a ribeiro de águas, ela se aprofunda com as suas raízes para alcançar água mais fresca. É assim que o crente, ou assim quem teme ao Senhor, cresce. Nós devemos crescer para cima, aparecer as nossas folhas, os nossos frutos, mas precisamos da mesma forma crescer para baixo, raízes plantadas junto ao Senhor. E aí nós seremos muito, muito, muito prósperos. E tudo quanto fizer, termina o versículo 4 dizendo isso, tudo quanto fizer, prosperará. O servo do Senhor, ele não quer uma prosperidade pela metade. Ele não quer ser próspero só se tratando de coisas, finanças, dinheiro. Ele quer prosperar em tudo. Tudo quanto ele põe a mão tem que prosperar. Se é um trabalho de evangelismo, vai prosperar. Se é um trabalho material, vai prosperar. Se ele entra numa empresa que está em decadência, a empresa vai prosperar. Por quê? Porque tem uma pessoa próspera. É promessa de Deus, é profecia dentro desse salmo. Tudo quanto fizer, prosperará. Este é o resultado natural de quem escolhe andar com Deus e se submeter à sua vontade. Não precisa você estar procurando prosperidade aqui, acolá, fazer isso, aquilo. Seja fiel ao Senhor, que o resultado natural é esse. Deus vai te fazer próspero. E deixa eu falar uma coisa. Há uma diferença entre prosperidade e riqueza. Tem gente que acha que ser próspero é o mesmo que ser rico. Não, você pode ser próspero com muita riqueza e você pode ser próspero com pouca coisa. Mas tudo que cai na sua mão prospera, dá certo. Não dá errado, porque você é uma pessoa temente a Deus. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quer prosperidade melhor do que isso? Você precisa de alguma coisa, você confia em Deus, você está de acordo com a palavra de Deus. Pede alguma coisa segundo a vontade dele. Ele nos ouve. Muitas vezes nós queremos ser prósperos segundo a nossa visão, a nossa vontade, segundo os nossos projetos, sem a participação de Deus. Mas quando colocamos Deus na nossa vida, Deus no nosso projeto, quando colocamos o Senhor Jesus como nosso cabeça, que Ele é o cabeça da igreja, e se nós somos da igreja, Ele é o nosso cabeça também. Quando isso acontece, nós temos essa confiança que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Você pode falar, eu posso pedir ao Senhor um melhor salário? Pode, segundo a vontade dEle, Ele vai te ouvir. Eu posso pedir ao Senhor uma casa grande, nova? Pode, mas peça segundo a vontade do Senhor. Eu posso pedir ao Senhor que me dê uma vida assim, mais sossegada? Pode, mas peça segundo a vontade do Senhor. E peça confiando. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Glória a Deus. A prosperidade econômica do justo ocorre porque ele é fiel. Nós não viemos falar só de prosperidade econômica, mas ela faz parte também do pacote prosperidade.
E a prosperidade econômica do justo, do crente, do fiel, ocorre porque ele é fiel em todas as suas ações, inclusive nos dízimos e ofertas. E o sucesso social? O sucesso social acontece naturalmente. Isso é prosperidade também. Quem é fiel ao Senhor nessas áreas, o sucesso social acontece naturalmente, porque quem espalha amor, quem espalha amizade, quem espalha compreensão, quem espalha respeito, justiça e paz. É isso mesmo que vai colher. Nós falamos recentemente sobre plantar e colher, semeadura e colheita. Então, quem está no Senhor planta as coisas boas e recebe isso. A bênção familiar é uma realidade na vida do justo. Por quê? Pela obediência à palavra de Deus. Pela meditação na palavra de Deus. O justo, aquele que teme ao Senhor, ele é próspero. Ele vive em prosperidade completa, global, total. Para finalizar, quero deixar aqui esse pensamento. A receita da prosperidade, atenção, a receita da prosperidade é cumprir a palavra de Deus acima de tudo e de todos. Isso é a receita. Não ser apegado às coisas materiais. Você pode ter, mas não ama essas coisas. Principalmente não ama mais do que Deus, não? Então você não ser apegado às coisas materiais. A receita da prosperidade também é seguir os preceitos bíblicos. Fazendo isso, Deus o coroará de bens e de longevidade. A gente tem que se aprofundar em Deus para receber de Deus. Essa é a receita que a gente dá da prosperidade em Deus. Eu quero nesse instante te convidar a louvarmos o Senhor, como dos hinos da harpa cristã. Vou pedir aqui a ajuda do meu filho para a gente cantar o hino 254 da harpa cristã. Mais profundo no amor de Cristo eu desejo estar, mais humilde no meu ser eu quero sempre aqui andar, mais perto de Jesus, mais perto de Jesus. Eu quero aqui viver, mais santo meu Jesus. Eu desejo sempre ser mais profunda a tua vontade, quero conhecer, até que minha vida por inteiro mostre o teu ser. Mais perto, você sabe o que é cantar? De Jesus. Cante conosco. Eu quero aqui viver, mais santo meu Jesus. Eu desejo sempre ser mais profundo, com dor não importa, pois eu quero estar no teu divinal amor firmado para fruto dar, mais perto de Jesus. Eu quero aqui viver, mais santo meu Jesus. Eu desejo sempre ser mais profundo, dia após dia, quero eu estar, até que o alvo me
Mestre, a que me faça sempre breve alcançar mais perto de Jesus. Eu quero, sabe, canta, aqui viver mais santo, meu Jesus. Eu desejo sempre ser. Muito obrigado você que está conosco até este momento. Eu te convido agora a nós fazermos uma oração ao Senhor. Pedir a Ele que abençoe a nossa vida. Pedir a Ele que esteja conosco. Eu quero colocar você em oração, mesmo que eu não sei o seu nome. Estou vendo aqui algumas pessoas que estão conosco: Isabel de Jesus, Denise Fernandes, Shirley Jesus, Josué Moreira e muitas outras pessoas que estão conosco aqui na live. Ivanir Santos, está aparecendo aqui Gilda, Anderson Carvalho, Daniel Loureiro é o meu operador, está aqui também conosco. Alcenir Albertassi, missionária Alcenir, lá de Volta Redonda, Deus abençoe a sua vida. E várias outras pessoas que estão conosco aqui na live, Adilson José Nunes, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua vida. Eu te convido para nós estarmos orando a Deus nesse instante. Poderoso e eterno Deus, nós queremos, em nome de Jesus, colocar-nos à tua disposição para sermos prósperos segundo o Senhor, para sermos prósperos segundo a Bíblia, para sermos prósperos porque obedecemos a tua palavra, para sermos prósperos que precisamos e gostamos de estar ao lado do Senhor. Deus, nós queremos te pedir a tua graça para a nossa vida. Sê com cada um de nós. Abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, ou que estão com pouca mobilidade, não podem se locomover. Ó Deus, entra nesses lares das pessoas que estão necessitando agora de uma bênção do Senhor. Cremos, ó Pai, no teu poder e que a prosperidade que provém de ti, ela é completa. O Senhor pode salvar, o Senhor pode curar, o Senhor pode renovar, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode levantar aquele que está doente neste momento. Senhor Deus, nós queremos também interceder ao Senhor pelo nosso país, pelo Brasil. Sabemos que todos ou muitos dos países do mundo estão passando pela mesma dificuldade com relação à peste, à epidemia ou à pandemia que está tomando conta da humanidade. Mas eu te peço, ó Pai, uma prosperidade para o nosso país. Não só a saúde física, mas a saúde financeira, a saúde política, a saúde governamental. Também, ó Deus, eu imploro ao Senhor pelas igrejas, que formamos todos um corpo, o corpo de Cristo. O Senhor desperte a cada dia intercessores, pessoas para orar pelo Brasil, pessoas para pedir, ó Pai, a tua misericórdia. Ó Deus, o Brasil é do Senhor, o Brasil é do Senhor Jesus. Ainda que hajam algumas revoltas, algumas coisas que o Senhor não se agrada, mas o Senhor é o dono. Diz a tua palavra que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Portanto, ó Deus, nós clamamos pela nossa terra, nós clamamos pelo Brasil, nós clamamos pelo povo brasileiro, nós clamamos pela igreja brasileira, nós clamamos por um arrependimento do teu povo, que se arrependam dos maus caminhos, mesmo entre o povo, os caminhos às vezes que nós tomamos como igreja, que não agrada ao Senhor, que nós possamos rever e estar diante de ti pedindo a tua graça, a tua misericórdia. Pai Santo, que a tua prosperidade nos alcance de uma forma global, conforme diz o Salmo 1 e outros textos da Bíblia Sagrada. Nós te rogamos, ó Pai, visita agora cada lar,
cada um dos que estão nos acompanhando aqui pela internet. Visita o teu povo, dá-nos a tua bênção, e nós queremos te dar o louvor, nós queremos te dar a honra, nós queremos te dar a glória, nós queremos te entronizar no nosso ser, no nosso coração, como Senhor da nossa vida, como dono da nossa vida, como cabeça da igreja, como aquele que está diante de nós, pelo teu Espírito Santo, a cada dia, nos fazendo prosperar em ti. Deus, mais uma vez, nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Meus queridos, é muito bom estarmos com todos aqui através da rede social, das redes sociais. Mas nós estamos orando a Deus para em breve nós voltarmos a nos reunirmos presencialmente, para ver a face de cada um dos irmãos, para sentir o olhar de cada um, para participarmos da comunhão do corpo de Cristo. Mas enquanto isso, nós continuamos louvando e adorando a Deus. O nosso lar também é a casa de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, repouse sobre a sua vida e de todos os seus, hoje e sempre. Amém. Obrigado por você estar conosco.